nosso assunto hoje são as eleições presidenciais na França que acontecem daqui a 10 dias. Para conversar conosco, a RFI convida Michel Louis, sociólogo, pensador marxista, diretor de pesquisas emérito do CNRS, Centro Nacional da Pesquisa Científica. Franco-brasileiro, ele nasceu em São Paulo, mas vive há muito tempo aqui na França. Michel Louis estudou Ciências Sociais na USP, foi aluno de Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Antônio Cândido. Lecionou em São José do Rio Preto, estudou em Paris com o filósofo, sociólogo e pensador marxista Lucien Goldman, passou uns anos em Israel e depois se instalou na França, isso em 1969. Autor de muitos livros, o mais recente é Jaula de Aço, Max Weber e o Marxismo Weberiano, pela editora Boitempo. Boa tarde, Michel Louis, obrigada pela sua presença aqui na Rádio França Internacional. Boa tarde, obrigado por me convidar. E, Michel Louis, há 10 dias das eleições presidenciais aqui na França, a corrida está embolada como nunca se viu. 4 candidatos de perfis e posições bem diferentes têm condições de chegar ao segundo turno, de acordo com as pesquisas de opinião. Marine Le Pen, de extrema-direita, François Fillon, de direita, Emmanuel Macron, de centro, e Jean-Luc Mélenchon, de extrema-esquerda. Como é que o senhor vê essa subida recente de Mélenchon para o bloco principal? Sim, eu diria que o que é surpreendente não é essa subida recente, é ele não ter subido mais cedo, né? Porque a insatisfação popular com o neoliberalismo, com o que foi a política do governo Hollande, né? A tal lei do trabalho rejeitada pela grande maioria da população, mas que foi imposta a ferro e fogo, né? Pelo governo. Então, tudo isso criou muita insatisfação e um desejo forte de mudança, né? E o fato é que o Mélenchon, que tem, claro, seus problemas, seus limites, né? Mas ele representa, de alguma maneira, esse desejo de mudança, uma mudança pela esquerda, e não uma pseudo-mudança pela extrema-direita, como vinha sendo proposto pela Marine Le Pen, né? Então, eu acho isso um desenvolvimento interessante, né? Que abre o jogo, né, que parecia fechado entre a direita, o centro e a extrema-direita, né, e permite que uma voz esquerda apresente soluções, não é, propostas concretas que vão efetivamente afetar os interesses do capital financeiro, enfim, da oligarquia. Então, eu acho que é uma novidade interessante. E, Michel Louis, outro candidato entre os 11 oficiais de quem se falou muito foi Philippe Poutou, do novo partido anticapitalista. No debate entre os candidatos, ele foi incisivo e criticou Marine Le Pen, François Fillon. Como é que o senhor analisa esse sucesso midiático de Philippe Poutou? Então, eu confesso que tenho muita simpatia por Philippe Poutou. Ele é o único candidato operário, o único candidato declaradamente anticapitalista. Agora, o que impactou realmente a opinião foi que nesse debate dos 11 candidatos, ele foi o único que teve a coragem de dar nome aos bois, como se diz, né? Quer dizer, de denunciar a corrupção, né, de vários candidatos, François Fillon e a Marine Le Pen, né, usando o estratagema dos empregos fictícios para tirar dinheiro da caixa do Estado, né? Então, ele denunciou isso, ironicamente, né? A Marine Le Pen respondeu dizendo que ela tinha imunidade parlamentar e ele respondeu que nós, operários, não temos imunidade operária. Quando somos acusados, temos que responder, né? Isso teve muito impacto, né? Teve muito impacto e angariou uma grande popularidade para ele, né? Isso também é interessante, né? Isso mostra também que há uma indignação na população contra essa corrupção dos políticos, né? Em particular dos que pretendem ter as mãos limpas, mas não é o caso, né? Fillon e Marine Le Pen. Então, o Poutou realmente marcou um ponto aí com essa intervenção corajosa dele. E, Michel Louis, outro fato que chama atenção nessas eleições, além dos 4 candidatos com chances de chegar ao segundo turno, é o alto índice de abstenção que pode acontecer segundo as pesquisas, principalmente entre os jovens de 18 a 24 anos. O senhor lê esses índices como falta de interesse, indecisão ou protesto? Eu acho que é uma mistura de tudo isso, né? E é também uma grande desconfiança em relação, entre aspas, à política, né?
o que é legítimo em relação à classe política, que efetivamente, na França, como em muitos outros países, está carregada de corrupção, de inércia, de conservatismo. Bom, então, há essa desconfiança em relação à classe política, que se transforma em desconfiança em relação à política em geral, e, portanto, essa tendência abstencionista, né? Mas, bom, eu acho que talvez na reta final, com a polêmica se agudizando, uma parte desses jovens abstencionistas talvez vai se decidir a votar. E eu já vi sondagens mostrando que o candidato preferido dos jovens de 18 a 24 anos é o Jean-Luc Mélenchon, né? É a esquerda radical. E o que o senhor acha do chamado voto útil, que também está se falando muito? Isso remete a 2002, quando Jacques Chirac todo mundo acreditava que ele ia disputar o segundo turno contra o socialista Lionel Jospin, mas quem passou para a segunda fase foi o nacionalista Jean-Marie Le Pen, pai de Marine. Então, fala-se muito agora de um voto útil. O que o senhor acha esse conceito de se votar num candidato que não é o seu candidato, mas para impedir um outro de chegar ao poder? Sim, veja, esse argumento no primeiro turno não funciona muito, né? Porque ninguém sabe, né, quem vai poder passar no segundo turno, e se as pessoas de esquerda que estão hesitando e tal resolverem votar no Mélenchon, por exemplo, ele vai ao segundo turno. Então, essa questão do voto útil no primeiro turno, francamente, não se coloca, né? Tem sido utilizado, mas de forma demagógica, né? Agora, no segundo turno, aí sim, né, quer dizer, o candidato que provavelmente Marine Le Pen vai ao segundo turno, salvo alguma mudança surpreendente, e o candidato que se enfrentar com ela vai poder usar esse argumento, né? Se ele for do centro para chamar os votos da esquerda, se ele for da esquerda para tentar ganhar votos do centro, aí vai funcionar, né? Quem seja que chegar ao segundo turno, seja o Mélenchon ou o Macron, né, que são os mais prováveis, vai usar esse argumento do voto útil, sem dúvida, né? Mas agora eu acho que é prematuro. Obrigada, Michel Louis, sociólogo, diretor de pesquisas emérito do CNRS, Centro Nacional da Pesquisa Científica aqui da França.